tempo. Boa noite, meninas. Novamente estamos juntos. Rose. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ei, mais uma vez estamos aqui. Sexta-feira, gente. Sexta-feira é um dia muito esperado, né? A gente fica assim doido pra gente interagir. Miriam já chegou. Ei, Miriam. Alexandre também. Olha, gente, o que nós queremos mesmo é agradecer, sabe? A fidelidade de vocês por estarem aqui, sabe? Essa participação com a gente é muito boa. Dá, assim, uma coisa muito gostosa da gente saber que nós preparamos as lives e vocês estão aqui conosco. Então, ó, para vocês que já chegaram aí, Alexandre, Miriam, gente, vai lá, chama os familiares aí, a nossa live hoje vai ser muito legal. A Josi também chegando. Chama as pessoas para participarem da live. Hoje nós vamos falar de um assunto muito gostoso, muito interessante. Ainda que você não seja pai, com certeza você é filho. Então, tá todo mundo inserido dentro do nosso tema. Se você ainda não fez a sua inscrição, vai lá, se inscreva, dá um like, aciona o sininho, né? Mais ainda, vai lá, chama as pessoas, convidem, né? Faça parte da nossa divulgação. Eu acho que os feedbacks que nós estamos recebendo, gente, está muito bom. É isso que tem nos motivado a procurarmos, assim, fazermos lives que sejam do interesse de vocês, que também tem dado muito prazer para a gente. Então, beijo em todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, Viviane, que já chegou, Guilherme, a Creuza. Ô, gente, olha, a Miriam é a primeirinha de chegar lá. Josi, gente, todos vocês sejam muito bem-vindos. Os que estão chegando aí, já deixamos o nosso beijo para vocês, nosso abraço apertado. Sintam-se à vontade, a nossa live hoje é mais participativa e à medida que a gente puder, que for possível, por causa do tempo, né? A gente vai conseguir, a gente vai ver se a gente faz um comentário, tá bom? Mas, como a gente tem tempo, pode ser que, né, não seja o seu comentário. Mas estamos aí. Beijo grande. Bora começar. Cris, toca pra nós. Não quero me falar, meu grande amor. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não voltar pro sertão, pois vejo viver o vento, cheiro, uma nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem unida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Não quero me falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Eita! Todos os pais, eita! Né? De todo o Brasil, do urbano ao rural, do rural ao urbano. Um grande amor, um grande beijo no coração. Como nossos pais. Como nossos pais. Herança, né? Herança que trazemos. Herança. Isso mesmo. Grande herança. Quer queiramos ou não, vivenciamos e carregamos. E como, para começar, em alto nível, eu vou chamar minha grande amiga Simone Cardoso. Uhul! Uhul! Gente, olha, a Rose falou aí, mas é realmente uma grande alegria para a gente, para o nosso quarteto, né, gente?
sexta-feira, a gente fica contando nos dedinhos de chegar sexta-feira, contando as horas para estar com vocês aqui. E cada dia a gente vai se sentindo mais íntimo de vocês e com certeza vocês da gente. É verdade. Né? E aí nós trouxemos então esse tema de hoje para a gente falar sobre os pais permissivos e pais autoritários. E vamos ver então a diferença, né? Por exemplo, o pai autoritário, né? O que caracteriza o pai autoritário? Os pais, no caso, autoritários. Eles são o quê? Exigentes demais, eles são controladores, eles são menos afetuosos, eles, muitas das vezes, eles têm pouca paciência com os filhos, eles gritam, eles batem, eles xingam, ameaçam. E eles vão ter uma postura verbal bastante autoritária, bastante agressiva. E aí, eles podem acabar fazendo o quê? Criando um efeito rebote depois na criança, porque ela pode se tornar o inverso daquilo que eles impuseram. E por que vai acontecer isso? Porque a criança, ela sente medo, ela não se sente amada, ela fica com medo de expor os seus sentimentos, ela fica com medo de fazer pergunta, às vezes vai mal na escola, por quê? Lá, aí o pai fica, você tem que perguntar e tal, mas o que adianta falar isso se lá ela tem um medo? Porque psiquicamente, aquele professor ou aqueles professores, eles vão ser o quê? Representante dos pais. Então, se ela teve medo de chegar até esses pais, então ela não vai conseguir romper essa barreira para ficar à vontade para perguntar na escola. Aí, quando adulto também, ele pode estabelecer umas metas pouco ousadas na vida dele, ser mais retraído, porque inconscientemente ele tem medo de desagradar os pais, e aí, para piorar, ele ainda pensa que ele não tem valor, eles se sentem desvalorizados. Esses pais, eles têm também muitas vezes umas falas bem austeras, por exemplo, cala a boca, vai dormir, engole o choro, meu filho não faz tal coisa, minha filha vai ser desse jeito. Então, colocar medo nos filhos não quer dizer que eles vão seguir as determinações que os pais impuseram para eles. Então, eles podem, com isso, às vezes, perder o norte, se perder na vida. Eles não se entenderem como sujeitos, que podem escolher, que têm poder de decisão, que eles podem, e também eles podem, gente, se sentir manipulados e bastante inseguros. Então, essa maternagem ou essa paternagem, ela vai ser o quê? Muito importante na vida da criança. Então, se for muito autoritária, qual é a mensagem que os pais lá no fundo estão passando? É como se o pai estivesse falando nas entrelinhas, eu mando, você obedece. Então, Simone, ela é muito... Oi. O Paulo mandou eu tinha mais medo do meu pai do que respeito, né? Olha pra você ver. Exatamente, Paulo. Acontece isso mesmo. Por quê? Impera o quê? O medo. O medo vai imperar, não é respeito, porque respeito ele é conquistado. Então, essa questão impositiva, intimidadora, era o objetivo de muitos pais há alguns anos atrás. Claro, nós sabemos que hoje em dia nós ainda temos, mas antigamente era uma coisa assim muito frequente, né? Só que criar uma criança que só obedece, que reprime os seus pensamentos, que reprime os seus sentimentos, o que vai acontecer? Ela vai viver isso, ela vai pegar esses sentimentos e esses pensamentos, ela vai viver longe dos pais. Por quê? Porque perto não pode. Ela tem que, como diz o ditado, né, boca de siri, ela não pode viver esses seus sentimentos, expor esses sentimentos e pensamentos. Então, é longe deles que ela vai conseguir. Quando ela vai ficar adulta, o que vai acontecer? Ela vai ter dificuldade de enfrentar as figuras de autoridade. Por exemplo, um chefe. Ela pode ter dificuldade de enfrentar... a Miriam, ela foi criada desse jeito aí, Simone. Meus pais eram muito autoritários, tudo era motivo para apanhar. Então, quer dizer, você reprime todas as emoções, você reprime todos os seus sentimentos.
Aí, quando você vai lidar com figura de autoridade, por exemplo, que eu falei, um chefe, pode ser o seu marido ou sua esposa, porque é uma figura de autoridade ali na família, até um relacionamento abusivo que a pessoa pode ter, ela não vai saber posicionar, não vai, ela não tem, me fala, essa autonomia, porque foi ceifada. Sofri milha, sofri isso até na escola por alguns professores, exato. Por quê? O professor não é figura de autoridade, ele não vai representar psiquicamente seu pai ou a sua mãe, né? Olha, meu pai falava que se apanha na rua, apanha em casa e toma um bônus. Então, olha para vocês verem, né? Então, quer dizer, como... Então, se tem o autoritarismo, ele ainda vai lá, se ele apanha de novo, mas ele não sabe lidar lá. Como é que faz isso? Não é? É muito complicado. A criança, depois o pai exigir uma postura da criança. Então, ela também, quando ela fica adulta, por exemplo, ela pode começar a ter um comportamento de fazer tudo para agradar as pessoas. Por quê? Ela entende que quando ela agradar, ela vai receber elogio, ela vai se sentir aceita. Então, ela faz isso por quê? Porque ela vai aliviar as feridas emocionais que ela está carregando desde lá da infância. Então, quando ela agrada o outro, ou seja, se eu não agradei o meu pai, ela vai fazer tudo para agradar, mas se não agradou, só veio paulada, então ela vai fazer o quê? Vai ser uma pessoa que fica fazendo tudo para agradar o outro, ela não sabe dizer não, porque ela entende que se fizer o que o outro quer, ela vai receber em troca o quê? Elogio, amor, aceitação, então ela vai continuando a fazer aquilo. Outro comportamento que ela pode ter é fazer o quê? Tudo que dá na telha, ela vai sair fazendo. Por quê? Esse comportamento de fazer o que dá na telha é porque esse comportamento vai simbolizar uma vingança contra os pais, contra aquilo que ela recebeu lá na infância. Minha mãe era muito energética, é isso. Mas aí a gente tem que ver, né? A questão de ser energética, se era com autoritarismo, com um certo tipo de vilanismo, ou se era firmeza. A gente tem que, né, diferenciar essas questões. Né? Então, quer dizer, é só uma firmeza. Então, ela pode então fazer isso para poder fazer uma vingança contra os pais, porque, tipo assim, agora eu já tenho idade para fazer o que eu quero. Então, ela vai fazer tudo que der na telha para fazer essa vingança, né? Ela não precisa fazer agora nem com a aprovação dos pais e nem sem a aprovação dos pais, né? Um outro comportamento, ela pode começar depois de uma certa idade a discutir com os pais, sabe aquele relacionamento que está sempre controverso, sempre discutindo? Por quê? Ela também está mostrando que o quê? Não é mais mandada por eles. Então, os pais autoritários, eles vão tirar o poder da criança e na vida adulta, o que vai acontecer? É difícil recuperar. E, às vezes, mesmo esses pais que foram autoritários na infância com seus filhos, quando chegam um pouco mais tarde, lá, por exemplo, pela adolescência, ou às vezes mesmo na fase adulta, esses mesmos pais querem que aquele filho tome decisão, que dê conta disso, que dê conta daquilo, que sejam independentes, etc. Mas o que adianta? Lá atrás não foi plantada essa sementinha. Então, nós temos que entender que firmeza, gente, não é sinônimo de agressividade, não é sinônimo de gritaria. Firmeza é você ter segurança no que fala, é colocar os limites, colocar as regras, mas o quê? Tudo com amor, com carinho e, acima de tudo, com respeito ao filho. Por exemplo, se você está lá, falta 20 minutos para o almoço ficar pronto. Aí seu filho, sua filha quer comer pão. Então, o que a gente faz? Normalmente, o ideal seria o quê? Explicar para ele por que ele não pode comer pão, porque daqui a pouco o almoço vai estar pronto e tal. Mas se ele não conseguir aceitar aquilo no momento e ficar, por exemplo, chorando, então, o que a gente pode fazer? Pode abraçar, ou seja, quando você abraça, você está acolhendo aquele sentimento que a criança está tendo, que é ruim. Tenho trauma de ler para as pessoas devido ao trauma na escola, fui humilhada e agredida. Pois é, tá vendo como os traumas ficam? Não tem jeito, os traumas ficam.
Forma de receber a atenção do outro, né? Exatamente, forma de receber. Porque se eu não tive lá, eu fico buscando a vida inteira aquilo ali. Então, eu vou buscar. Então, no caso desse, como eu estava falando da criança, isso, a autoridade não autoritarismo. A autoridade, ela é conquistada, exatamente. Então, o que vai acontecer? Aí, se você abraça a criança, ela vai se sentir o quê? Acolhida naquele choro, naquela dor, que ela queria aquele pão, no exemplo que eu dei e tal. Então, vai ajudar a entender aquele sentimento, né? Então, quer dizer, quando a criança manifesta um sentimento, o que os pais, como aquele muro de arrimo, eles podem ajudar a criança a entender como que ela funciona, como que aqueles sentimentos aparecem, por quê, dar nome aos sentimentos. Então, a criança vai tendo o quê? Uma forma de dar vazão para esse sentimento, de não ficar reprimindo, de não ficar recalcando tudo. Né? Mas, infelizmente, tem pessoas que acham que dar amor vai estragar, que esse pensamento vai gerar, então, alguma coisa ruim que a criança não vai respeitar. Gente, a falta de amor vai gerar uma autoestima baixa na criança, né? E, por outro lado, se ela recebe muito amor, se ela recebe muita presença dos pais, ela vai se sentir o quê? Valorizada, vai se sentir amada, vai se sentir independente, né? Ela vai sentir assim que, independente do que ela fizer, do que acontecer com ela vai ser o quê? Não vai ser abandonada, ela vai ser acariciada, ela vai receber amor, né? E aí, se ela recebe acolhida, carinho, né? Exatamente, se ela recebe carinho, amor e atenção em casa, ela precisa buscar fora? Não, ela não precisa buscar fora. Então, quer dizer, em casa, ela vai encontrar tudo que ela precisa. Ela vai sentir também, gente, vontade de contar as coisas para os pais, para falar das suas aflições, para falar dos seus medos, dos seus anseios, dos seus desejos, sem ficar com medo de ser criticada, de ser julgada, né? E a gente tem que entender que a função dos pais é ler esse mundo da criança. E como que se faz a leitura do mundo para a criança? Justamente, olha, daqui a pouco nós vamos tomar banho, olha, o almoço está quase pronto, vamos escovar os seus dentinhos para você dormir. Aí, se a criança chorou, por que você está chorando? Acolhe aquilo. Se você perceber que a criança está moadinha no cantinho, você está triste, meu filho, né? Ou seja, vai acolhendo, né? Inclusive também nas emoções. Olha como é que você está feliz, você está rindo por isso. Então, isso é o quê? São os pais irem nomeando as emoções, nomeando os sentimentos, os afetos que a criança vai manifestando na vida dela. E tem pais que ficam com dificuldade de lidar com isso, porque eles mesmos não sabem lidar com os próprios sentimentos, né? Então, se eu não sei lidar nem com meus sentimentos, eles vão se sentir inibidos para lidar com os sentimentos do filho. Então, os pais que usam a autoridade, eles vão estabelecer regras claras, eles vão explicar as razões dessas regras para os seus filhos de maneira bem o quê? Afetuosa, bem flexível, e ao mesmo tempo que lógico que eles vão esperar que essas regras sejam cumpridas, né? Então, a autoridade, ela é feita através da presença dos pais, através da clareza dessas regras, através de afeto, através da verdade, da firmeza e da segurança, que é diferente do pai ser agressivo e ser grosseiro com o filho, né? Então, quer dizer, e aí a gente vai... se a gente fizer Aí, às vezes, tem pessoas que falam assim, sobre a questão de ser amigo dos filhos. Então, tem uma diferença, né? O pai, ele pode ser pai, pode exercer sua autoridade. O problema é quando esse ato não é espontâneo, se torna uma obrigação. Nesse momento, é a hora de pedir ajuda. Sim, mas às vezes, Cláudia, você está se referindo ao ato do amor, de ser amável com o filho? Tenta responder, por favor, aí, Cláudia. A Cláudia
A autoridade é diferente de autoritarismo, exatamente. A criança, através de seus atos, através de seus atos e atitudes, pede limite, sim. Amor e atenção, acolhimento não é uma troca. Às vezes, quando eu entendi isso, amor e atenção, acolhimento não é uma troca. Às vezes, o fato de agradar o outro também pode ser uma forma de ser aceito por alguém ou por um grupo. Sim, a compensação, né, você vai fazer, é o que eu falei, você vai, às vezes, ficar agradando, fazendo tudo que o outro quer, muitas das vezes se prejudicando para agradar o outro, para quê? Porque inconscientemente, claro, tá, gente? Não é que conscientemente eu vou falar assim, nossa, eu vou agradar a Rose, porque ela vai me dar amor, vai me dar carinho, vai me elogiar, vai me dar atenção. Não. A grande maioria das vezes, isso acontece inconscientemente. Porque as dores suas, os seus traumas, as suas mazelas, elas estão no inconsciente. Então, é baseado lá que eu vou determinar as minhas atitudes, as minhas posturas. Então, não é uma coisa clara. Aí, por isso que a gente fala na psicanálise, que você, quando faz uma análise, você ressignifica todo o seu conteúdo inconsciente, todos os seus traumas, todos os seus anseios, suas angústias. Por quê? O que não foi dado nome lá atrás, que você não sabe por quê, vai ser nomeado, vai ser ressignificado, você vai dar um outro significado para aquilo. Claudete, minha mãe ficou viúva muito nova e era autoritária, tinha foco e força na determinação de formar uma família com cidadania. Firmeza era a sua condição essencial. Exatamente. Então, ela precisou, talvez, de ter um pouco mais de firmeza. Por quê? Ela teve que ser pai, teve que ser mãe, teve que dar conta, e talvez no entendimento dela, se ela abrisse a guarda, ela perderia o controle. Então, por isso que fica mais autoritária. Viviane, o reforço positivo na hora certa e o corrigir também. Sim, a gente precisa acolher a dor do filho, acolher as suas emoções, seus sentimentos. Então, se você acolhe aquilo, no momento de dor dele, que ele pode externalizar aquilo. Já pensou que maravilha? Você sente uma dor de alguma coisa e aquilo ali é entendido, aquilo ali é aceito. Então, assim, é muito maravilhoso. Gente, eu vou ter que passar a palavra para o próximo amiguinho, porque senão eu vou estender muito, não pode. Mas quem quiser pode ir aí interagindo com a gente. Agora muito vai bom, vir... Simone. Vai que vir delícia! A nossa delícia, amiga, né? Rose. Nossa. Rose! Manda a ficha, Rose. Tira o mudo, Rose, por gentileza. Tá no mudo. A Rose adora começar uma live no mudo, só para chamar atenção. Ela chama atenção e depois encanta, né? Assim, Isso é tática, A gente Rose. fica pedindo assim, Rose. Mais um. Mas olha aqui, Obrigada, só para falar aqui sobre a Creuzinha falou assim que quando ela ia brincar de casinha, ela sempre queria ser a mãe. O que é isso, gente? É a gente tentar reproduzir na brincadeira o que a gente está vivendo realmente na vida real, né? Então, na brincadeira, eu sou a mãe. Em compensação, tem outros que fazem questão de ser o filhinho, não é? Verdade. Paparicado, né? Aquela coisa toda, mas outras pessoas não querem ser mãe e são mães, assim, rígidas, manda o menino ir, essa coisa toda. Então, tem o pai autoritário, mas tem também o pai permissivo. E esse pai permissivo é aquele que ele... Rose, aí, Cláudia! A viola. Mas o pai permissivo, quando a gente está falando pai, né, gente, entende-se pai e mãe, né? Então, os pais. Quando os pais, eles... Joia, que meu telefone deu um desvio aqui. Eita! Tem mais gente querendo participar da live. Sextou, Rose. Tá bonito aqui, bonito. Musical. Vamos de reggae. Eita! Ô, gente, é só uma coisa dessa que acontece comigo mesmo. Bom, vou deixar ali para parar. Mas eu falei o que a pai, Rose tá vendo? canta, tá vendo? Oh, Jesus! Rose, mas o pai permissivo. A gente tá em casa, a gente não tá em estúdio, a gente tá em casa, descontraído, num ambiente de paz, de alegria, de amor, né?
Ah, a gente tem que ficar. Eu estava até pensando aqui que o meu gatinho tá ali fora e tá miando. Assim, daqui a pouco o Alexandre começa a falar do meu gato. Ai, Jesus. Ah, o gato está ligando. Oi, Alexandre. Para. Então, vamos lá, gente. O pai permissivo é aquele que teme um enfrentamento com o filho. E, infelizmente, pode acontecer daqueles filhos, daquelas pessoas que tiveram um pai muito autoritário e pensam assim, com meu filho eu vou fazer diferente. E aí sai de um extremo e vai para o outro, né? Já viram aquelas pessoas que passaram dificuldade? Estou aqui no volume máximo para meu esposo ouvir, Rose. Ah, gracinha! O filho, ele foi criado de uma forma muito autoritária e fala assim, olha, eu não vou repetir essa história com meu filho, então eu vou ser legal com ele. Eu lembro que o Paulinho escreveu assim, eu quero ser amigo e mais com autoridade, porque as coisas são assim, infelizmente hoje, as pessoas, os pais, eles estão entendendo, e eu vou falar, gente, que é uma psicologia muito falsa, isso é fake psicológico, que acha que para eu ganhar o respeito do meu filho, eu tenho que me igualar a ele. Gente, não tem isso, porque lá fora as pessoas, não existe esse negócio assim, o professor é autoridade dentro da sala, quando você está no trânsito, o semáforo é autoridade, e o que a gente percebe hoje é que muitos pais, para negarem, né, toda a educação que tiveram de pais autoritários, querem ser ou são pais muito permissivos. E aí, eu estava até lembrando que tem um filme que diz assim, O Dia do Sim. Esse Dia do Sim, esse filme é o seguinte, a mãe era vocês já assistiram? Gente, assistam para vocês verem. Ela era muito autoritária, então tudo que os meninos falavam, eles iam no pai, que era mais equilibrado. E aí eles resolveram fazer o Dia do Sim. Só que até que no filme o Dia do Sim foi um sim mais legal e tudo, mas eles aproveitaram dessa chance, né? Para dar uma dura, principalmente na mãe. Mas o que acontece? Rose? É um filme, o Dia do Sim. Netflix, sim, né? O Dia do Sim. Então, as pessoas, às vezes, os pais, eles querem se igualar ao filho. Gente, se é pai, filho é filho, porque eu já fui filha, hoje eu sou mãe. Sabe, nós precisamos de aprender essa hierarquia, porque nós somos regidos por hierarquia, não é assim? Então, num momento, eu fui filha. Como que eu fui filha? De uma forma, mas agora eu sou mãe. Então, muitas vezes eu quero destruir, né, toda a minha história sendo um pai permissivo. Esse não é o caminho. A gente tem sim que enfrentar, né, igual foi falado aí, né, as pessoas falando, a Mariquinha falando assim, autoritarismo exacerbado do meu pai no relacionamento com a minha mãe é um obstáculo a vencer no meu relacionamento. O que é que gera? Crianças inseguras que vão resultar em adolescentes que são inseguros, que não sabem se decidir, ou, lembrando da nossa live anterior, né? O pai autoritário, superego, mas o pai permissivo é o id. Mas, gente, extremos, eles não são benéficos, seja em que área for. Então, muitos pais querem ser amigos dos filhos e falam assim, olha, eu faço questão de ser a melhor amiga da minha filha. Doce ilusão. O filho, se é criança, ele vai querer ter melhor amigo criança. Se é adolescente, vai querer ter amiga adolescente, melhor amigo, né? Best friend forever, é assim que eles vão falando essas coisas todas. E nós precisamos de entender essa hierarquia. Todos os extremos são ruins, né? Todos os extremos são ruins. Nós precisamos de aprender a viver dentro de um equilíbrio. E como que a gente vai fazendo isso? Buscando mesmo, como a Cláudia falou, vamos buscar ajuda, vamos fazer uma autoanálise, porque muitas vezes a gente vai achar que está sendo bom para o filho, mas a gente está estragando
tanto quanto criança, quanto adolescente, quanto jovem, quanto adulto. Porque lá fora as pessoas não vão tratar o seu filho como você está tratando. Lá fora, eu passei por uma experiência dessa, vou compartilhar um pouquinho para vocês. No meu primeiro filho, a gente fica assim, né, toda eufórica, aquela coisa toda. Mas uma vez eu desci com o meu filho, lá a gente morava num condomínio, e eu desci para brincar com ele, e ele falou assim comigo. Eu falei assim, vamos lá brincar de bola com um coleguinha. Eu falei assim, não, mamãe, quero brincar com você, gente. Deu um insight, eu falei assim, Senhor, o que eu tô fazendo? Olha, nós não podemos estar o tempo inteiro com o nosso filho. Nós não podemos controlar todas as emoções ou todas as ações do nosso filho, porque o permissivo é um super protetor. E eu não sei se vocês já ouviram uma frase que eles falam que o mal do protegido é o protetor. Pois é. O que é que acontece nessa permissividade toda? Por mais que a pessoa fale que ela está com uma autoestima muito boa, mas quando chega na hora das decisões, é o que a Simone falou sobre o resultado de um filho de pai autoritário. Mas também não sabe como escolher, ou então vai achar que pode todas as coisas. Eu estou lembrando quando a Fernanda falou da outra vez sobre o menino birrento lá no supermercado. Pois é. Só que os meninos hoje, eles estão vivendo dentro de casa e os pais estão se submetendo aos filhos. Para quem trabalha em escola, gente, sinceramente que o negócio está muito difícil. Eu também estou podendo falar de cadeira, porque eu tive 20 anos de escola e eu sei a reclamação das pessoas. Então, olha, essa melhor amiga da sua filha, melhor amigo do seu filho, o seu filho precisa de reconhecer a autoridade. A autoridade começa na sua casa. Não é você sendo autoritário, porque você vai receber as coisas à força. Mas quando estiver longe, foi o que a Simone falou, os filhos vão aprontar dentro da sala, porque dentro da sala de aula, o pai não pode entrar, não. Não é assim? Ou quando o pai é muito permissivo, o filho vai achar que ele pode experimentar tudo, porque como não há limite, ele acha que ele tem que passar por todas as coisas, e aí ele pode viver muitas situações de risco, situações perigosas, porque ele não tem esse limite. Gente, o limite, ele é necessário. E muitas vezes também os pais permissivos, eles vão... Obrigada, Alexandre! Quarteto fantástico. Eu quero nem saber quem é nesse negócio, não vou nem perguntar, Alexandre. Nem vou perguntar. Eu sou homem coisa. Da psicanálise. A Fernanda vem lá. Não vou nem perguntar isso aí, não. Mas o que acontece é que, às vezes, o pai permissivo, dentro de casa, quando por exemplo, põe de castigo, vamos falar assim, olha, meu filho, por causa disso e disso, você vai ficar sem assistir televisão, por exemplo, uma semana. Aí o filho, no outro dia, ele já melhora aquele comportamento e chega para o pai e fala assim, pai, então, já posso assistir televisão? Aí ele fala assim, não, é mesmo, já melhorou. Então pode. O limite que você colocou foi uma semana. E se foi uma semana, foi por causa daquele comportamento, então deve ser uma semana. Eu sempre penso que o limite é muito maior para o pai, que tem que vigiar, para ele cumprir o limite, do que mesmo para o filho. O filho vai obedecer o seu limite. E aí, se você está com medo de colocar limite para o seu filho, o limite é uma proteção. Porque nós vamos ter limites, mas ele tem que saber como se colocar dentro desse limite. Mas se não tiver o seu apoio, de falar até onde você pode ir, né, de te sustentar, olha, a gente estava falando aqui, as pessoas falam, a Daniela, sou professora, trabalho com alunos acima de 10, 11 anos, até educação de jovens. Não está fácil, e eu tenho certeza que não, Daniela, não está fácil mesmo por causa dessa falsa ideia de que o pai tem que ser amiguinho do filho sem exercer a autoridade.
Autoridade é diferente de autoritarismo. Se perde a autoridade em casa, ele não vai compreender essa autoridade na rua. E é por isso que os professores, nós professores, estamos tendo dificuldades em alguns momentos, porque a gente não pode também ultrapassar os limites da família. E aí, como que a gente faz? Justo. Então, como que vai delimitar isso aí, né? A autoridade na escola, se o menino não tem autoridade em casa? Quer dizer, ele não reconhece essa autoridade. Então, pais permissivos, eles vão fazer sim com que os filhos se tornem tanto criança quanto um adolescente, jovem, adulto, indeciso, inseguro, achando que o mundo gira ao seu redor, ao passo que, quando ele sair da sua casa, ele vai fazer parte da multidão, né? Vai fazer parte da multidão. Quando eu percebi isso, meu filho, eu disse, meu filho, você precisa de interagir com as pessoas, certo? Então, permissivo pode ser. A gente, enquanto Rose travou aí, que a Daniele falou do professor aí, que é professora, que é difícil, lembrando que na escola vai refletir o que vem da família. Então, a gente vê, todos os professores geralmente estão reclamando da mesma coisa, porque justamente falta limite. Se não tem limite em casa, se a criança não aprendeu a respeitar, como que ela vai respeitar a autoridade do professor? Você vê que tem às vezes, acontece coisas na escola, que às vezes tem pai que quer bater no professor. Olha pra você ver. Verdade. Vai lá, verdade. Você voltou. Não só o pai, mas chama a família inteira, Simone. Sim. A família Justamente, inteira. chama. Uma comissão. E só para fechar aqui, gente, os pais acabam privando os filhos de passarem por frustração. Verdade. E a gente aprende, a gente cresce com frustração. Tem pai Verdade. Que quando chega... Vamos falar de escola, já que a gente está falando isso, que quando acontece alguma coisa na escola, do filho machucar, por exemplo, vai achar que o professor devia passar todo o recreio, intervalo, no meu tempo que era recreio, né? Não sei como é que fala hoje, não. É recreio, ao lado do seu filho. Pois é, isso aí. Ele acha que tinha que ficar... É a mesma coisa quando acha que, por exemplo, você trabalha fora e tem uma pessoa para cuidar do seu filho. Aí acha que aquela pessoa, se acontecer alguma coisa com seu filho, uau, a pessoa não olhou. Gente, acontece com a gente. Às vezes o seu filho está do seu ladinho e cai do berço, cai da cama, machuca lá no futebol, sabe? Essas coisas. Então, a gente acha que o nosso filho deveria ser criado numa bolha. Não. A frustração ela é necessária para a gente crescer como pessoa, como cidadão, sabe? Pessoa que resolve as dificuldades, que vence obstáculos. Então, por favor, vamos tentar viver uma vida de autoridade, de muito amor, porque eu acho que amor sem limite é negligência, mas limite sem amor é punição. Não dá para entender isso. Certo? Bora tentar. Né? E se não estiver conseguindo, busca ajuda. E tem pais também, né, Rose? Tem pais que são permissivos, porque ser um pai que põe as regras, põe limite, dá trabalho. Então, ele é permissivo, porque não dá trabalho. Paulinho está falando que se o filho não reconhece a autoridade do pai, ele não vai se submeter à autoridade de Deus. Verdade. Vai ser meio difícil isso acontecer, né? Então, bora lá, Cristiano. O que você tem para falar para a gente aí? É o seguinte, hoje eu vou propor uma brincadeira que eu fazia na infância, que era Paulistinha. Como que funciona esse negócio? Jesus, lá vem ele, Simone. Eu toco, cada um domina e passa a bola. Não pode agarrar em ninguém, tá? Tá. Beleza? Bora lá, jogo rápido. Ó, bate-bola, ó. Aqui, ó. Como que é o bate-bola, ó? Eu vou só fazer uma introdução do que é o desafio do pai rural e depois eu vou. Hoje eu tô mais como jornalista aqui. Eu só vou informar para vocês a vivência de pessoas que moram na roça e não vou opinar, ok? Tá certo? Tá bem. Vamos lá. Então, vamos para a base. Psicanálise. No Ocidente, desafios do pai rural. Hein? No Ocidente, a primeira definição atribuída à paternidade estava vinculada ao ser soberano. Isso é, a paternidade era política e religiosa, uma vez que o pai da família, Deus e o rei eram considerados figuras soberanas. Neste contexto,
do mesmo, como o rei autorizava-se o dono de toda a nação, o pai fazia dentro de sua família, julgando-se dono de casa, da mulher e dos filhos, tá certo? A partir do século XIX, quando se consolida os direitos da criança, nasce um novo conceito de paternidade. Toda criança passa a ter direitos em função de seu interesse e bem-estar. Sendo assim, a filiação paterna também passa a ser direito. É dever do pai manter a condição de vida do filho e cuidar da educação e proteger também. Frente a isso, pode-se definir paternidade em função de papéis, a cumprir bem como tarefas, desempenhar. Tal concepção de pai, de acordo com Silva, é extremamente frágil, pois uma ancorada em função de direitos e deveres, ou seja, funções a exercer. E a fragilidade, segundo o autor, consiste em exatamente aí, pois, por ser função, pode ser facilmente desempenhada por qualquer outro capaz. Concorde-se com Bradinter, que afirma que, tendo mãe e o Estado usurpado do pai, para qual a sua maneira, o essencial de suas funções paternas, muitas das quais realmente abusivas, o papel que lhes restou foi o do pai mantenedor, responsável pelo conforto da família. Assim sendo, pode-se dizer que o homem foi despojado de sua paternidade. Olha aí, gente. Uma vez que lhe reconhecendo tão somente uma função econômica, afastaram-no progressivamente da vida e seus filhos. No entanto, é importante que se reflita que uma sociedade regida por homens, tal privação provavelmente não se realizou sem a aquiescência dos próprios pais. Aí é interessante que o Rudinesco afirma que na França o enfraquecimento da função paterna teve início em 1935. Tá vendo, meninas? Sabiam disso? Quando o direito de correção paterna foi abolido. Olha para você ver, na década de 30, gente. E aí foi tirado o poder do pai, poder marital, o direito de autorizar ou não sua esposa exercer uma profissão. Nessa conjuntura, pode-se dizer que o pai foi sendo privado pelo Estado, e o Estado interferindo, uma coisa que não deveria, né, na família. Ao longo dos anos de suas prerrogativas, muitas das quais eram efetivamente excessivas. Foi nesse contexto que, com a ajuda da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia e da pedagogia, a família se tornou-se o foco de uma política de controle, baseada na prevenção de anomalias sociais e psíquicas. Nesse panorama, logo se popularizou a noção da carência paterna. Olha para você ver, nasce lá atrás, na década de 30. Nasce lá atrás. E outra coisa, a humanidade, ela foi feita em cima de várias privações, não só pelo Estado, pela igreja, pela parte mais privilegiada. Então, quer dizer, né? Pela opressão. Então, nós temos várias formas aí da gente, que a gente vem trazendo desde lá de trás, que o ser humano se condicionou. Até chegar nesse formato que nós temos hoje. Sim. Então, é gravíssimo. É um conjunto de instâncias, né? De várias. Fala sobre o mal-estar da civilização, né? O mal-estar. Tem que ser recalcado para você viver em sociedade. Aí vem regra de tudo que é lado. Não é? Isso. Então, nos casos, a ausência do pai, após uma separação conjugal, é que a criança ficava confiada à mãe. Tá vendo? Além disso, propagou-se também a ideia de renúncia da figura paterna para descrever os casos em que o pai era julgado, inapto, manter-se presente na vida dos filhos em função de um trabalho e que afastava do lar conjugal. Qual que é a minha proposta aqui agora, gente? É o seguinte, eu peguei relatos na íntegra de pessoas que moram lá no rural, no campo, tá certo? Eu não vou opinar, eu só vou informar na íntegra, tá ok? Eu peguei o compilado de várias pessoas e peguei os relatos mais interessantes. Então, esses pais rurais, qual que é a visão deles? Quais são os desafios? Vai depender da visão dos pais. São relatos, tá bom? Se os filhos devem desenvolver, estudar e crescer profissionalmente. Se os pais sonham com uma profissão para os filhos, e a maioria dos pais na área rural sonham com um filho que tem um diploma, né? Então as dificuldades para quem está na área rural é bem maior do que aqueles pais que moram nas grandes cidades. Isso é um relato, tá vendo? Os pais que moram na área rural têm uma renda menor e que os pais estão na área urbana, proporcionalmente falando. Na roça as pessoas ganham pouco, produzem muito e o objetivo é viver bem, com a fartura, bem com estar praticamente sem dinheiro no bolso. Olha aí, Fernanda. Tá vendo? E eu vou falar uma coisa, Cris, para completar. No espaço rural, ainda tem-se aquela ideia de uma família amplificada, com os vizinhos, com as pessoas mais próximas, com os compadres. Então, você ainda tem um filho de alguém.
ou uma interferência, mas tem. E aí uma criação vai se assemelhando à outra, que também a gente deve pontuar, não é? Até Sim. mesmo porque, olha, o filho do compadre anda com o filho do outro compadre e da comadre ali. Ah, não, pode deixar que eles são tranquilos. Então, quer dizer, porque tem a mesma criação. Essa referência. A referência. Isso é aí. Isso aí. E aí, outro relato, vamos lá. Nós sabemos da despesa que está relacionada ao estudo, a criança e o jovem. Quando o adolescente e filho estuda próximo de casa, aí fica mais fácil, né? Mas muito desses 5 anos de idade tem que fazer uma caminhada longa, guardar o ônibus para chegar na escola. Antigamente, isso era muito maior do que hoje, mas hoje as prefeituras estão investindo mais em relação ao escolar, que vai lá naquela grotinha, lá Sim. onde o Judas bateu as botas para buscar a criança. Pois a criança antigamente tinha que andar 1, 2, 3 horas e até 4 horas na região, e sabido de caso que a criança andava 15 quilômetros para ir e voltar. Então, isso aqui são relatos, gente, daqui do interior aqui de Minas Gerais, na cidade onde que nasceu o programa, propriamente dito, né? E que isso aí é a realidade deles, né, Simone? E eu que chorava de andar de Santa Teresa para Santa Efigênia, o pessoal lá anda quilômetros e quilômetros, né? Pequenininhos. Além de chegar na escola exausto, ainda chega com fome. Uhum. Então, aprender um desafio imenso. Sim. Ainda nós temos muitas áreas precárias, né, gente, na zona rural. Aí, quando a gente fala assim do campo, a gente fala aquela região assim que mais precisa de amparo, porque né, hoje em dia tem áreas na zona rural que tem muitas prioridades, são privilegiadas com muitas coisas, mas mesmo assim a distância, o deslocamento, né, ainda deixa a desejar. Mas nós temos pontos bons e nós temos pontos mais afastados que dificultam mais, até mesmo nesse momento de criação. E o ponto afastado ainda conta com um problema, porque por mais que, como o Cris falou, que hoje em dia as prefeituras investem no transporte, de buscar lá nas grotinhas, eles ainda dependem, no tempo de chuva, de contar com a qualidade da estrada, porque dependendo de como tiver, o transporte não chega. Então, eles têm 2 opções, perde a aula ou enfrenta o barro. Sim. Verdade. Então, gente, outro relato. Chega na época da adolescência e muitas vezes, dependendo da região, não tem mais o 9º ano, né? Mas algumas escolas não tem. E aí, muitas uma escolas pergunta aí, Cris, para você responder. Qual que é? Deixa eu ver. Onde Essa é sua, Cris. Onde foi que nasceu o programa? Nasceu em Conceição do Mato Dentro, terra amada dos meus avós, né? Virtualmente. Ele lá e a gente aqui, Minas, e aí, Belo Horizonte. E aí foi alastrando, né, para o Belo Horizonte e formou-se o grupo, esse Quarteto Fantástico da Psicanálise. E aí, às vezes algumas escolas não têm o 9º ano, ou seja, a criança só estuda até a cidade. Alguns pais se esforçam para que as crianças continuem os estudos, de vir para a cidade para a realização do 2º grau. Antigamente, as crianças de irem para a cidade para fazer o 2º grau era mais difícil. As mães arrumavam para os filhos uma casa de família para ela ter onde morar. Para estar estudando, muitos trabalhavam de graça para ter onde dormir, comer, frequentar a escola, hoje em dia está existindo outras formas de transporte escolar, financiado pelas prefeituras, buscar mesmo as crianças, que o transporte municipal levado para dentro da cidade para a conclusão dos estudos, né? O que eu falei anteriormente. Os pais também, muitos sofrem de conclusão dos estudos dos filhos, o sofrimento é muito maior do que dentro de uma cidade. A criança pega o escolar na porta de casa e vai para a escola, do que o rural. E muitas das vezes a criança tem que acordar de madrugada para ir para a escola, né? É outra realidade árdua, né? E na fase da faculdade, olha para você ver, Simone, fase da faculdade, manter isso ao filho ir para a cidade e pagar a faculdade. O ensino para essas crianças, elas têm uma defasagem escolar para passar o vestibular. E o sofrimento, né? Urbano é mais simples e não vai ter todos os dias, tipo assim, um lavrador, por exemplo, na roça, cobra um serviço de 50, 60, 70 reais por serviço todo mês. E vai levantar 1.500 em média, 2.000 no máximo por mês na roça. Isso é muito difícil, um sacrifício muito grande, né? É árduo. E o filho vai para a cidade para estudar e acaba conseguindo subempregos para complementar a renda de estudos, moradia, vai trabalhar de empregado, supermercado, lavar carros, enfim.
para os rapazes faltam a eles a fazer faculdade. E esses desejos de estudar e etc., também grande maioria deles não tem essa ambição de estudar. Olha para você ver. E no máximo terminar o primeiro ou segundo grau, isso já está ótimo. E isso acaba frustrando muitos dos pais que gostariam de ver os filhos como se fosse adiante. Outra realidade, tá vendo? Então, Pois é, mas aí você, dentro de um relato aí, você falou assim que uma pessoa comentou que na cidade é mais fácil. Será que é, Fernanda? Vamos lá, vamos saber se é. Porque, assim, a gente sabe que o meio rural apresenta muitos desafios, né? Nesse formato da formação dos seus pais, né? Dos seus filhos, das famílias, mas o meio urbano também tem desafios, até mesmo porque hoje nós vivemos numa sociedade que esbanja medo e pavor, porque tudo que está acontecendo aí fora está repercutindo dentro da sua casa. E aí o que está repercutindo dentro da sua casa está devolvendo para a sociedade. Então, tá um jogo de empurra-empurra. Mas a gente tem que ter consciência que a negligência, ela existe. E ela não existe de agora, porque é um fator social e cultural. Porque nós fomos formados assim. Então, em algum momento, alguma coisa foi deixada de lado. Por isso que a gente enfrenta desafios, né, com os pais, né, e os pais com seus filhos. Agora, primeiro eu quero agradecer o pessoal do chat. Que delícia, muito obrigada. Todo mundo participando, né, gente? Que lindo. Fernanda, tem que participação muito legal, muito legal. Agradecer também a Cacau. A Cacau trabalha comigo lá na Hemodiálise. Grande abraço, viu? Bom demais te ver aqui participando. Pois olha, gratidão aí, tá? Gratidão pela escuta, mesmo. Por tudo. Por tudo. Nós, urbanos, carregamos uma missão muito grande, porque a gente tem que preservar a integridade dos filhos e nos fazer competente para isso. No mundo que está tão difícil de arrumar emprego, ou então de sair cedo para trabalhar, com quem vai ficar os meus filhos? E aí? A pergunta inicial que nós vamos deixar para vocês irem pensando, para o finalzinho, né? Pais permissivos e autoritários. Qual que é a medida certa? Porque nós enfrentamos isso diariamente nos nossos lares. Às vezes eu fico tanto tempo fora de casa que eu quero compensar meu filho com alguma coisa, a minha filha com alguma coisa, né? Eu quero deixar com que o meu amor seja reverenciado por ele através de coisas que eu posso proporcionar. Uma roupa nova, um passeio, um eletrônico, a ida em algum lugar, e eu acabo sendo permissiva demais. E aí, quando eu vejo que eu afrouxei, que eu dei corda demais, né, eu não medi a consequência, eu não coloquei aquilo num ponto dosado, eu puxo aquilo, e aí, em alguns momentos, eu tento exercer a autoridade e eu não consigo. Por quê? Porque eu perdi. Eu perdi porque eu parti para aquela barganha e o meu filho superou tudo que ele queria, porque ele me conquistou de um modo que eu fiquei presa nas mãos dele. E essa barganha existe. Crianças pequenininhas manipulam seus pais. Imagina essa criança pequenininha adolescente, imagina esse adolescente jovem. Então, o que mais a gente vê hoje? Por falta de autoridade dos pais, né? Ou então por excesso de autoritarismo. Por quê? Eles veem que os pais não exercem autoridade, então eles começam a castrá-los, né? Assim, tirar, privar, impedir, proibir. E aí os adolescentes e os jovens começam a se rebelar contra a sua família. Olha, né, como que pode, né? Antes podia tudo e agora não posso mais. Até que ponto isso é normal de acontecer? Então, hoje os nossos jovens olham o formato das famílias e eles se sentem perdidos. Então, aí eles convivem com a família do colega e começa a tirar base pela família do colega, onde ele convive. E aí, a gente que é pai e mãe começa a passar por uma comparação pelos nossos filhos. E por muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos, eles estão ali implorando para serem corrigidos, para terem limite. Né, Fernanda? Não é, Simone? Eles pedem o tempo inteiro correção, norte. E o que a gente faz? Negligencia, porque o tempo que eu estou em casa, ou eu quero descansar, ou eu quero viver. E os meus filhos que precisam da minha atenção e precisam da minha orientação? Eu terceirizei. Então, olha, uma vez eu sou permissiva demais, e aí quando eu quero assumir o controle, eu vejo que eu perdi. E aí eu parto para o autoritarismo. E é onde eu perco o controle da situação, e eu vejo minha família toda desestruturada. E aí, gente, realmente, como um colega perguntou lá em cima, os consultórios estão lotados, estão lotados, não é? Lotados. Sabe o que eu tô falando assim?
E é uma coisa que a gente tem visto muito, que às vezes o celular ele é prioridade em detrimento ao filho. Por quê? Gente, enquanto os pais estão em casa, eles querem descansar, então eles estão preocupados com outras coisas, então eu vou dar o tablet, o celular, colocar o menino na frente da televisão para ele dar o quê? Sossego. E aí tá ali, olha, a televisão, a internet, educando seu filho. E você depois quer assumir a autoridade daquilo que você deu para ele ser instruído, você nem sabe o que é. A linguagem, né? Ô, Fernanda, o celular tá tomando conta dos diálogos, porque às vezes nem precisa de ir até onde o filho está, dentro de casa, utiliza o WhatsApp para conversar. Quer dizer, o distanciamento está muito grande. E a culpa também tem tomado um lugar enorme, né, na vida dos pais. Verdade. E aí, quando a Yara coloca assim, minha filha fala que vai ser mais brava que eu, ela tá medindo o quê? Autoridade. Quem tem mais força? Né? Então, peraí, se você hoje se sente assim, amanhã eu serei pior. Né? Então, 2 pesos e 2 medidas, e aí acontece, olha a comparação. Não é porque, gente, a família é o espelho, não é? Até a formação ali da personalidade. A criança vai seguindo como uma esponja, sugando tudo que tiver à sua volta, né? E aí depois a gente não consegue mais dominar. Olha, o que nós temos visto hoje no meio urbano, né? Não vou estender muito, não. Crianças inseguras a todo preço, né? Crianças depressivas, crianças com extremos de mimo, né? Porque elas começam a se vitimizar e aí elas começam a barganhar com seus pais, e isso vai para a escola, né? Vai para a casa do cuidador, vai para a casa da avó. Os avós que estão ali para auxiliar os pais não estão dando conta. Eu tive vários relatos de avós que estão sofrendo porque não estão conseguindo ajudar os seus filhos na criação dos netos, sendo que eles criaram os filhos. Então, essas coisas ficaram sérias, não é? Ficaram sérias. Primeiro que é uma educação terceirizada, né? É deixar para os avós fazer aquilo que os pais deveriam fazer. E segundo, que deixa para o avô e para a avó. Aí o avô e a avó vai administrar da maneira que pode. Mas sabe o que acontece? Depois o filho vai lá e puxa a orelha do avô e da avó. Esquece que ele foi criado por aquele pai e por aquela mãe. Então, olha, é um tirar de autoridade, é uma comparação de autoridade, é uma disputa de autoridade, que aí a gente não sabe mais quando a gente está sendo permissivo e quando a gente está sendo autoritário. E aí, Simone? O comentário do Geraldo, por isso que muitos pais querem que as escolas voltem rapidinho e não estão aguentando mais ficar com os filhos, né? Porque estão lidando com a própria deformidade, com a negligência deles mesmos. Nós mesmos, né? Que eu também fui esse pai e essa mãe, tá? Não me coloco fora, não, que hoje eu estou vendo as minhas limitações, né? E estou tentando ajustar os ponteiros. E aí a gente precisa ser norteado. Então, grupos de ajuda, terapia, auxiliar nossos filhos. Né? Agora nós vamos passar para esse pós-formato, pós-normal novo aí, que nós vamos ter que inserir os nossos filhos na sociedade. Esse novo normal. Como vai ser? Não é? E essa pergunta, Simone? Qual? Porque eu anotei uma aqui, eu acho que foi, não sei se foi Cláudia, a inicial. Autoritarismo exacerbado do meu pai no relacionamento com minha mãe é um obstáculo a vencer no meu relacionamento hoje. Então, a gente só lembrando, quando nós éramos crianças, nós não tínhamos domínio, não tínhamos ferramentas, não tínhamos nada. Hoje a gente sabe muito bem o que é bom e o que é mal para a gente, então tem que ter uma mudança de postura para você conseguir sair dessa questão. Quem põe limite hoje em você é você. Adulto sabe lidar, adulto se põe o limite, ele coloca a barreira, ele que não permite que abusem dele mais, ele que não permite que manipulem, que humilhem. Então,
Nós é que temos hoje em dia, como diz o ditado aqui em Minas, a faca e o queijo na mão. Então, ficar só reclamando dos pais, a gente entende essas questões, mas entendeu? Faz o quê? Eu vou morrer reclamando ou eu vou tomar uma atitude? Verdade. Hoje nós temos mais recursos, né? O que depende de você, o que você pode fazer por você hoje? Então, é uma mudança de postura. Meninas. Só reclamar não dá. Passou, gente. Tá muito gostoso, mas tá chegando. Eu vou finalizar no bate-bola. Bate-bola. Gostaria de agradecer a Cacau, doutora Cacau, e todos os ouvintes, participantes, telespectadores, amigos, colegas, fãs aí de todo mundo. Tá bom? Gratidão. Eu quero fechar com uma ilustre frase de um pedagogo finlandês, que ele fala o seguinte: não existem crianças problemáticas, existem pais problemáticos. Verdade. Tá, para refletir, tá bom? Para refletir. Fábio, somos seus fãs também. Obrigada. Meninas, não poderia deixar de fechar com chave de ouro uma música da Simone, né? Simoninha. Eita. Vamos lá, hein? Grande abraço. Simone. Beijo, gente. Não quero me falar, Obrigada. meu grande amor. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que sou encantada com